Boa noite, pessoal, tudo certo? Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu fiz CLD em 23, CLJ 24, agora estou no TM. E eu vim trazer uma mensagem de algo que Deus tem falado comigo nas últimas semanas, por meio de conflitos internos, aflições que tenho sentido, e ele me trouxe um texto que tem me confortado muito, eu gostaria de trazer para vocês. Com isso, eu vou falar hoje sobre a adoração em meio ao deserto. Primeiramente, gostaria de contar para vocês a história de um homem que se chamava Richard Wurmbrand. Ele foi um pastor luterano, na verdade assim, ele era um judeu que foi ateu, que depois se converteu, depois ele se tornou um pastor. Mas Richard, ele era da Romênia, então em sua infância, ele estava num cenário de guerra lá, questão de antes da Guerra Mundial, ele sofreu muita pobreza. Então, ele era uma criança que às vezes roubava, ele passava necessidade e ele queria uma vida melhor. Conforme o tempo foi passando, ele acabou se tornando um empresário de sucesso, ele acabou casando, um pouquinho mais velho, e aí ele se tornou um marxista e ele também se tornou um ateu, né? Só que ele era muito negligente com a saúde dele, quando ele era mais velho. Então, o cara não tomava cuidado com a saúde dele, de modo que ele pegou tuberculose. E naquela época, a tuberculose, hoje em dia já é complicado, mas naquela época era mais ainda. E o médico falou para ele que ele precisava de ar fresco. Então ele saiu da cidade grande e ele foi lá para as montanhas da Romênia. Nas montanhas da Romênia, ele foi para uma aldeia em específico que tinha um homem que se chamava Christian Wolff. E esse Christian, ele fazia uma oração engraçada para Deus. Ele falava: Deus, envia para mim um judeu para que eu possa falar a palavra de Deus para ele. Ele orava então para que Deus enviasse um judeu e ele pudesse pregar o evangelho. Dito e feito, ele enviou então o Richard, e o Christian e a esposa dele receberam muito bem o Richard e a esposa. De modo que eles logo foram introduzidos ao evangelho. No início eles eram muito negligentes, porque primeiro que eles eram marxistas, segundo judeu, então eles não queriam muito saber da Bíblia, né? Mesmo com eles ganhando o Novo Testamento, eles não queriam saber muito de ler. Mas o tempo foi passando, a intencionalidade bateu, de modo que o evangelho penetrou o coração de Richard e da esposa, e eles se converteram. Logo após isso, eles começaram a ser muito frequentes na questão ministerial, eles começaram a ser obreiros do Senhor. Só que a Alemanha invadiu a Romênia. E nesse período que a Alemanha invadiu a Romênia, os alemães, primeiro que eles não gostavam de cristãos, nem de judeus. E ele era os dois. Então, ele acabou sofrendo muito. Ele acabou sendo perseguido, ele foi torturado por um leve momento, só que logo, pouco tempo depois, a Alemanha perdeu, saiu da Romênia e parecia tudo que ia melhorar. Por quê? Ele e a família dele foram perseguidos. E um detalhe, a família inteira dele morreu, com isso daí, em relação aos parentes judeus no Holocausto. Então só ele e a esposa sobreviveram. E ele pensou, agora vai melhorar, né? A Alemanha nazista não está mais aqui, então vou prosseguir minha vida, vou começar agora no ministério, agora vai decolar. Só que não, por quê? A União Soviética chegou lá. E a União Soviética era um regime ateu. Então ela também não gostava de cristão. De modo que logo que ela chegou, ela meio que reuniu 4.000 líderes religiosos lá, e ela falou assim, ou você está com a gente, ou você está contra a gente. E os líderes religiosos tinham que falar, então a gente apoia o seu regime, a gente está com vocês, de modo que eles iam ser omissos, né, da fé deles. Richard até pensou em apoiar por medo, só que a esposa dele falou, eu não tenho um marido covarde, você não vai ser covarde, a gente não vai negar nosso Deus. Então, ele levantou no meio de 4.000 delegados, de 4.000 pessoas, e falou que ele servia ao Deus e a Cristo Jesus. Aí, ele não foi preso nesse momento, ele saiu, ele começou a contrabandear a Bíblia para a Rússia, ele começou uma igreja clandestina, então ele estava na obra ativa. Em 1948, ele foi sequestrado, ele estava indo para a igreja, aí, preparando o sermão, né? Ele estava indo de manhã para preparar a pregação, 2 homens chegaram e colocaram ele numa van. Essa foi a última vez que ele ficou livre por 14 anos seguidos. Ele literalmente, depois disso, ficou 8 anos e meio, na verdade 9 anos, na prisão comunitária com as outras pessoas, e ele ficou 3 anos na solitária. Então, Richard sofreu muito nesse período. De modo que os agentes
Os soviéticos foram tão ligeiros que, para não levantar suspeita, 2 caras que eram agentes soviéticos chegaram para a esposa dele e falaram: olha, a gente saiu da prisão, a gente pagou, sabe, o nosso tempo, só que eles nem tinham ido para a prisão e seu marido morreu. Ele estava lá, a gente viu, ele morreu, para abaixar a poeira. Só que nada, ele estava sofrendo, estava sendo torturado, estavam fazendo lavagem cerebral nele, falando que o cristianismo não presta, que o comunismo é bom. Então, foi uma época literalmente complicada. E a esposa dele, por 3 anos também, ela sofreu perseguição, ela foi violada, e os dois literalmente estavam na prisão assim, sofrendo pra caramba. Só que tem um detalhe interessante: eles estavam sendo torturados, lavagem cerebral neles, agredidos, passando um momento sozinho, mas uma característica que me marcou muito na história dele é que em meio ao deserto, ou em meio ao sofrimento que ele estava passando, ele glorificou a Deus a todo momento, e a fé dele não foi abalada em nenhum momento da história dele. Ele não podia ter uma Bíblia, ele não tinha nenhum material evangelístico, ele não podia cantar, não podia falar de Deus. Então, em todo momento que ele estava lá, ele relembrava o que ele sabia da Bíblia. Ele então relembrava, meditava nas escrituras com base nas pregações que ele já tinha feito, e ele cantava também com base na cabeça dele. Então, ele foi um cara extremamente fiel a Deus. E a história de Richard é muito interessante, por quê? Porque ela tem um paralelo muito legal com a história de Davi, nesse salmo. O Salmo 63, ele acontece em meio à perseguição a Absalão. Davi estava lá reinando e Absalão, enfim, você já sabe que ele conspirou contra o pai. Davi foi apunhalado pelas costas, ele perdeu os privilégios dele, teve que fugir, e ele estava realmente correndo risco de vida. Então, em meio a essa situação, que nem o Richard, Davi, ele não fraquejou na sua fé, ele se manteve fiel a Deus. E agora, em meio a essa situação do deserto, em meio a essa dificuldade que ele estava passando, queria fazer uma pergunta para vocês. Qual é o deserto, ou qual a dificuldade que vocês passam na vida de vocês? Ou já passaram, ou de fato estão passando hoje em dia? Que é isso que a gente vai falar agora. Para isso, logo no versículo 1 de Salmos, Davi fala: ó Deus, Tu és meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Então, a gente vê logo no início o quê? Davi, ele busca intensamente a Deus. O que é esse intensamente? Envolve uma coisa grande. Ele ia toda hora atrás de Deus. É uma coisa que envolve muita energia, muita força. Então, ele necessitava, ele estava tão angustiado que ele buscava Deus constantemente. Que nem 1 Tessalonicenses 5,17 fala, de orar constantemente a Deus. E Davi, ele também buscava constantemente a Deus. Por quê? Intensamente. Porque ele estava angustiado, ele estava com o coração aflito. Ele estava literalmente com perigo no deserto. Primeiro, sendo perseguido. Segundo, tinha os animais do deserto. Terceiro, passava sede. Quarto, passava fome. Então, Davi estava numa situação extremamente complicada. E nisso, tem outros salmos também, que Davi, uma característica da história de Davi, ele fala em vários salmos o quanto ele busca a Deus. Salmo 119, 60 fala: com todo o coração te busco. Salmo 42, 2, que é um salmo que foi no mesmo momento que ele estava passando, que escreveu 63, ele fala: como a gazela que suspira por fundos de água, assim a minha alma suspira por Ti, ó Deus. Então, Davi, ele buscava constantemente a Deus. E nisso, tem o restante desse versículo, que Davi fala assim: a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Ou seja, Davi tinha essa necessidade, ele sentia essa sede de se relacionar com Deus. E é muito legal que o Salmo 42:1 complementa muito isso, que fala o seguinte: como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. É legal o exemplo da corça, porque a corça é tipo um cervo lá do Oriente Médio, lá na parte de Israel, só que é um bicho que literalmente é um bicho assim, por se dizer, ligeiro. Por quê? Ele consegue perceber a 1 quilômetro de distância uma fonte de água.
Então, ele consegue vasculhar onde que tem água muito longe de onde ele está. E tem outra questão. O cervo, quando ele acha água, ele toma muita água. Mas muita água. Por quê? Ele é um bicho que tem muita sede. Ele necessita de muita água. E depois de ele tomar muita água, ele tem mais sede de novo. Então, a corça é um animal realmente muito necessitado de água, que está constantemente indo atrás de água. Então, Davi usa esse exemplo, minha alma, Deus, eu tenho muita sede do Senhor, muita, eu preciso de Ti, eu preciso buscar Ti. É isso que Davi está falando nesse contexto, do quanto ele necessitava, quanto ele precisava de Deus em meio às aflições, que Deus era a força dele. E nisso, pergunto novamente, quais têm sido o deserto de vocês? Uma coisa que pega muito no Brasil, pelo menos entre a juventude, é a solidão, segundo pesquisa do IBGE. Solidão, às vezes a gente está cheio de pessoas. A gente sempre está em grupo de 10, 5, a gente sempre está próximo da galera. Só que mesmo próximo, a gente continua se sentindo sozinho. Às vezes, outra coisa que pega é o financeiro. Aqui não é barato, não é? Está 3.800 a mensalidade. Não, calma, 3.800 ou está um pouquinho menos? 3.500? 3.400? Confundi então. Mas a questão é, às vezes, as finanças pegam um pouco também. Por quê? Não é difícil você se manter aqui. É difícil. Então, pode ser uma aflição sua. Pode ser uma coisa que te incomoda, que tira a paz. Outra coisa, relacionamentos. Quantas vezes a gente briga com alguém? Ou a gente toma fora? E isso fica dando uma cutucada na gente. Isso fica sendo uma aflição. Outra coisa, difamação. É uma coisa que, isso daí é horrível. Imagina, falar uma mentira de você e começa a se tornar verdade. E tua moral começa a baixar. Ou começa a ter uma imagem errada de você. Então, o que tira necessariamente a sua paz? Ou qual que é muito difícil o deserto que você está passando? E uma coisa uma situação que aconteceu na minha igreja, muito interessante. Tem um pastor na minha igreja que se chama Felipe Andrade. Ele é o pastor de adolescentes. O Felipe, em 2024, teve gêmeos. Foi uma bênção. Só que nisso, uma filha dele nasceu completamente saudável. Com saúde, bem, com disposição. Só que a outra filha já nasceu e já foi internada. Já foi entubada, nasceu com um monte de problemas de saúde. E nisso, foi 1 mês tratando dessa outra filha. 2 meses. 3 meses. 4 meses. 5 e ela não melhorava. E isso, eles estavam sem dormir, sem se alimentar direito, estavam no estresse lascado. Porque, imagina, ficar 5 meses com a filha entre a vida e a morte, acompanhando dela a aflição de um pai. E nisso, deu o 6º mês. No 6º mês, ela veio a falecer. A segunda filha dele, gêmea. E isso foi um baque para a igreja. Porque, de fato, eram queridos, a gente gostava deles e é triste perder um filho. A gente tomou a dor dele. E no funeral que teve, ele pregou. Ele pregou sobre 2 Coríntios 12:9, quando Paulo fala, a minha graça te basta. E em meio à dor que ele e a Carol, sua esposa, estavam sentindo, eles louvaram a Deus. Eles engrandeceram a Deus. Eles falaram, Deus, obrigado pelo tempo que a gente teve com ela. Deus, Tu és bom. Eles não deixaram essa perda, essa dor consumir eles, murmurando contra Deus. Não, eles bendizeram a Deus. E é muito lindo de ver isso, tanto quanto no próximo versículo, Davi fala, quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Muito interessante nesse versículo, por quê? Quando ele fala, quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Por quê? Davi, ele sentia falta de estar em Jerusalém, sentia falta de estar na casa de Deus. Ele não estava mais cultuando a Deus no templo, com a Arca da Aliança perto, no lugar que ele frequentava, que ele vinha, ele adorava a Deus. Não, ele está no deserto, ele está num lugar que não é que ele estava. Então ele sente saudades, tanto quanto. Quando o Davi ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, ele foi dançando, ele foi alegre, ele foi festejando, porque a presença de Deus estava lá com eles, estava no meio do povo, ele estava alegre,
está fazendo falta para ele agora. Salmo 42, mais uma vez, fala de novo com isso. Fala assim, no versículo 4: quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com cortejo, conduzindo à casa de Deus com cantos de alegria e ação de graças em meio à multidão. Ou seja, Davi se lembra disso e ele está aflito. Ele fala: Deus, eu quero voltar, eu quero estar lá de volta, eu quero contemplar a tua casa. Deus, por quê? Davi está angustiado, ele está aflito. Com isso, como vocês têm reagido em meio ao deserto de vocês, em meio à aflição, em meio ao incômodo, em meio a uma situação difícil que vocês estão passando? O Davi continua no versículo 3, falando o seguinte: o teu amor é melhor que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. O teu amor é melhor que a vida. Que frase! Porque o amor de Deus, a misericórdia de Deus carregavam Davi. Elas eram tudo o que ele precisava, tanto quanto o João Calvino fala o seguinte: a misericórdia divina é melhor que a própria vida. O divino favor é preferível a todas as demais possessões. Ou seja, a misericórdia de Deus é melhor que a vida, é o que a gente precisa. Tanto quando ele fala no final possessões, que é uma linguagem mais antiga na tradução, é sobre coisas materiais, sobre posse. Ou seja, o amor de Deus, a misericórdia dele é melhor do que isso, é melhor do que as coisas que a gente possa ter. Porque nós temos dois tipos de vida, que João Calvino também fala. Nós temos uma vida que está em Deus, que é o que a gente precisa, que é o que nos satisfaz, que é o que nos sustenta, que é o nosso alicerce. E nós temos a vida também, que é a vida do mundo, que é a vida que dá prazeres momentâneos, é a vida que a gente encontra uma falsa alegria, e é essa que muitas vezes a gente busca. Só que de fato, o que realmente sacia essa sede por Deus, o que realmente dá essa saciez é a vida em Deus. Porque a outra vida, que é a vida do mundo, ela sempre vai fazer a gente querer mais, mais e mais, nunca vai saciar. A gente sempre vai estar buscando mais para preencher, cada vez a gente mais se afunda no pecado. Só que essa vida em Deus, de fato, ela nos preenche. Continuando, Davi fala: por isso os meus lábios te exaltarão. Ou seja, Davi, ele continuaria louvando a Deus. Inclusive, em minha aprovação, o povo de Deus continua louvando ele, exaltando ele. Porque a gente sabe que a aprovação, a dificuldade, não é o fim, é o começo. A gente sabe que a gente tem esperança em Cristo Jesus, a gente sabe que a gente está sendo forjado. Então, isso não deixa acabar Davi. Davi está olhando para frente, vê um deserto, está vendo uma situação só de dificuldade, mas ele fala: Deus, eu vou te louvar. Eu não vou deixar isso acabar comigo. Eu escolho te louvar. Inclusive, Romanos 8, 38 e 39 diz o seguinte, Paulo fala o seguinte: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ou seja, esse amor que nos sustenta, esse amor que nos ajuda, esse amor que está conosco, nada pode tirar. Satanás quer tirar? Deixa ele querer tirar, ele não vai tirar. Pessoas querem tirar? Deixa, não vão tirar, porque esse amor de Deus, essa misericórdia, a salvação que nós temos em Cristo Jesus, ninguém pode tirar. Nós temos ela, e isso nos sustenta, esse amor de Deus. E Davi, ele continua falando o seguinte: eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Eu te bendirei enquanto viver. É muito legal isso daqui, porque ele não está falando: eu vou falar bem de você, ou eu vou, enfim, te louvar nesse momento, ou no outro. Não, para ele, Deus é imutável, Deus é bom o tempo todo. Então, independente da situação que ele estiver passando, independente se ele estiver com prosperidade, se ele estiver com pobreza, se ele estiver com riqueza, se ele estiver faminto, se ele estiver com fartura, ele falou: o quê? Eu te bendirei. Eu vou te louvar, eu vou engrandecer o Senhor. Então, é muito legal isso, desse amor que Davi tem por Deus.
Porque em meio à dificuldade, quando a gente olha para frente, não dá para ver nada, só dá uma escuridão, ou melhor, que tudo está dando errado na nossa vida, pô, independente do que está acontecendo, eu vou te louvar, Deus. Davi está falando, eu vou até o fim com você, eu não vou te abandonar, eu amo você. E Davi fala, em meio a um pior dos momentos que ele está passando na vida dele, que independente do que acontecer, ele vai louvar a Deus. E é muito interessante porque Davi, o que sustentava Davi era Deus. Por exemplo, já imaginou a vida de você sem Deus? Sem esse amor de Deus? Sem a presença dele que te sustenta? Porque, inclusive, o que mata essa nossa sede é o Deus. Se a gente não tivesse, a gente buscaria prazeres, a gente buscaria saciedade e outras fontes que iriam cada vez mais levar a gente para baixo e para baixo. Só que nós podemos ter uma vida em Deus. Deus é nosso alicerce, Ele nos dá força. E Davi fala na outra metade do versículo, e em teu nome levantarei as minhas mãos. É muito interessante, porque levantar as mãos no Antigo Testamento era um louvor, como posso falar? Era um louvor sincero, ele estava realmente louvando a Deus. Era uma demonstração de louvor, essa mão levantada. Então, Davi estava quebrantado de coração, ele estava louvando a Deus de todo o seu ser, de todo o seu coração. E logo após, no versículo 5, ele fala: minha alma ficará satisfeita como de rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca te louvará. A minha alma ficará satisfeita como o de rico banquete. É muito legal, vamos pensar assim, ceia de Natal. Todo mundo pensa numa ceia de Natal. Você chegou lá faminto, você ficou, sei lá, fez jejum de 1 hora, de um dia, só para ficar comendo a ceia. Nisso, você vai estar faminto. Então, você vai chegar lá e você vai comer a beça. Até diria que você vai ficar bem satisfeito, porque você vai lá, eu pelo menos às vezes tenho bula no Natal, então eu vou um pouquinho além do que é satisfeito. Mas a questão é, Davi, ele usou essa questão de satisfeito para comparar com a alma. Ele está falando, olha, minha alma só fica satisfeita no Senhor, só fica completa em Ti, que nem eu ficaria satisfeito com um rico banquete da minha corte, que tem tudo, que tem coisa da África, da Europa. Eu fico em Ti, Senhor, eu fico satisfeito em Ti, eu preciso do Senhor, Senhor que dá-me saciedade. E ele continua, ele fala, com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Ou seja, ele expressa louvor a Deus, ele engrandece a Deus. O filho dele está querendo matar ele engrandece a Deus. Então, ele não está dormindo direito porque tem uns animais no deserto, ele agradece a Deus. Davi, ele está louvando de todo o seu coração. E eu não sei se vocês perceberam, falou várias vezes aqui sobre louvar a Deus, sobre louvar, em vários versículos, de maneira diferente. Bendizer a Deus, louvar a Deus, engrandecer a Deus. Ou seja, Davi está realmente, profundamente louvando e contente com Deus. Tanto, tem uma história muito interessante de uma menina que se chamava Ana Luísa Robert. Eu acho que todo mundo conhece o acidente da Voipesa no passado, que caiu em Vinhedo, Valinhos, que fez mal, enfim, fez uma história mó, repercutiu, foi muito triste realmente o que aconteceu. Só que essa jovem é uma jovem cristã, e nesse momento que o avião caiu, o pai dela estava nesse avião, e ela estava na igreja. E o pastor dela, o pastor que chamava Renan, ele recebeu a notícia que o avião caiu. E ele pensou, bicho, como que eu vou... Imagina um pastor, alguém responsável pela sua ovelha, chegar na pessoa e realmente falar que o pai dela morreu. E ele orou, ele foi, falou, e quando ele contou para ela teve uma paz inexplicável, segundo ele. De modo que ele orou com ela. E logo após que ele orou, ela foi para frente no palco, onde tinha um piano no canto, e começou a louvar a Deus. Começou a agradecer a Deus. Começou a agradecer pelos momentos que teve com o pai dela. Começou a falar, Deus, obrigado pelos momentos que eu tive como pai. A morte não é o fim, a morte é o começo. Ela sabia que o pai dela estava com Cristo Jesus. Então,
ela louvou, ela cantou piano, mostrando a gratidão que ela tinha a Deus e mesmo a dificuldade. E é muito bonito de ver isso, tanto quanto parece com a história de Davi, de agradecer a Deus, mesmo em dificuldade. No versículo 6, ele continua falando: quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Tem outras versões que falam sobre meditar, pode ser lembrar-me, que Davi constantemente lembrava-se de Deus, da palavra dele, meditava nele, em quem Deus era, o quanto ele precisava de Deus. Davi toda hora fazia isso, toda hora estava buscando. E ele fala: penso em ti durante as vigílias da noite. Tinha dia que Davi não dormia, porque ele tinha que dividir em turno com as pessoas que estavam com ele para ficar de tocaia. No deserto tem bicho que poderia atacar eles, tem pessoa que poderia atacar eles, então eles realmente não dormiam e eles ficavam vigiando. E Davi, mesmo assim, em momentos de vigília, meditava em Deus, pensava em Deus. Ele não deixava de buscar Deus nesses momentos, mesmo sob a angústia. Ele se manteve fiel em Deus. E no versículo 7, ele complementa: porque és minha ajuda, canto de alegria à sombra de tuas asas. Quando Davi venceu Golias, foi sozinho? Não, Deus ajudou ele. Quando Davi fugiu de Saul, foi sozinho? Não, Deus ajudou ele. Quando Davi fugiu de Absalão, foi sozinho? Não, Deus ajudou ele. Deus era quem ajudava Davi. Deus era quem era esse cara que auxiliava, guiava ele, cuidava dele. E Davi reconhecia isso. De modo que ele fala no final do versículo, sobre a asa. Canto de alegria à sombra de tuas asas. De novo, canto de alegria. Davi louva. E a sombra de tuas asas, ele usa muito o exemplo de uma ave-mãe. O que uma ave-mãe faz quando está chovendo? Ou para proteger seus filhotes? Ela pega e cobre com as asas dos filhotes. Ela protege. Ela cuida. E Deus está falando, e Davi está falando: Deus, se o Senhor faz isso comigo, eu canto de alegria, porque eu sei que tem proteção do Senhor. O Senhor me protege. E eu posso me deleitar, eu posso me alegrar nisso. Davi, ele está falando que Deus é o protetor e o Deus é o ajudador dele. E de fato é. Continuando no versículo 8, ele fala: a minha alma apega-se a ti. A tua mão direita me sustenta. Ou seja, a minha alma apega-se a ti. Davi tinha esperança em Deus. Ele tinha esperança. Ele sabia que, independente do que estava acontecendo, Deus ia estar com ele. Ele então fala: Deus, o Senhor está comigo. Você me sustenta. A minha alma está com o Senhor. Eu busco o Senhor. E ele continua: a tua mão direita me sustenta. Mas antes disso, a tua mão direita me sustenta. Porque Deus havia preservado ele de diversas situações. E nisso, em meio às suas dificuldades, aonde você se apoia, aonde você se apega? Você busca Deus? Você lida sozinho? O que você faz? Como que você lida nas suas dificuldades? Temos o exemplo de 2 homens. Um deles foi o rei Davi. Sofreu. Foi apunhalado nas costas várias vezes. Ele passou por diversos bocados, mas ele sempre se manteve fiel a Deus. Ele sempre falou: Deus, o Senhor me sustenta. Ele corria a Deus. Quando ele pecava, ele não ficava onde que estava. Ele ia a Deus, ele se quebrantava, ele buscava. E nós temos o exemplo também de Saul, que no começo obedeceu, mas depois se desviou. Depois ele buscou força no seu próprio entendimento, queria do seu jeito. Ele não se apoiou em Deus, se apoiou nas suas próprias forças. Nisso, o que te sustenta em meio ao deserto? O que tem te ajudado? O que te dá forças? João, em seu evangelho, fala sobre isso. Na passagem da mulher samaritana, que foi buscar água no poço.
no versículo fala: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Nessa passagem, a água era uma coisa o quê? Difícil de se ter. Por quê? A mulher tinha que sair da cidade, inclusive a mulher samaritana, pelo seu histórico, ela não podia ir no horário das outras moças, ela tinha que sair da cidade, tinha que buscar água, tinha que carregar, era um trabalho cansativo, e adivinha? Tinha que fazer isso de novo depois. Ela fazia consequentemente, e ela tinha sede, por isso que ela tinha que buscar a água. Só que Jesus fala: essa sede que nossa alma tem, isso que nós necessitamos, esse anseio, essa busca, essa falta, isso realmente que nos incomoda, que necessitamos, está em mim. A sua alma vai se aquietar em mim. Vai se aquietar. Você pode tentar achar prazer em outro lugar, mas não, eu sou a fonte que vai te saciar. E John Piper fala sobre isso. Toda busca humana, toda a insatisfação, toda a procura por mais, é um grito por água. E Jesus é a única água que satisfaz a alma completamente e para sempre. Jesus satisfaz para sempre. Não é hoje sim, amanhã tenho sede e vou lá pegar de novo. Não! É para sempre, eternidade. Jesus nos dá salvação. Temos salvação em Cristo Jesus. Somos reconciliados com Deus. Ou seja, Cristo é a fonte de água viva. No início do versículo, Davi fala, no Salmo 63, minha alma tem sede de ti. Nossa alma tem sede de Deus. E realmente essa sede que temos só pode ser saciada em Cristo. As dificuldades vêm, as dificuldades vão, e quem nos dá força é Cristo. Ele nos ajuda, Ele nos sustenta, Ele nos apoia. E realmente, se não fosse por Ele, não conseguiríamos passar. Também, o Romanos 8:28 fala o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, Deus age para o bem de todos que o amam. Ele permite que a gente passe por dificuldade para nos moldar, para que pareçamos mais com Cristo. Ele não nos abandona, Ele não deixa passando sozinho. A gente tem um pai, que nem Davi fala, aqui a mãe, alguém que nos protege. Quando está chovendo, quando está caindo em todas as situações ruins, Deus nos ajuda, Deus nos fortalece, Ele está conosco. Ele fala: estou contigo. Então, Ele é a nossa força. E, inclusive, William Hendricks fala sobre isso. Seu atual sofrimento por Cristo é por sua causa, significa que um dia partilhará de sua glória. Glória essa tão maravilhosa que, em comparação com os mesmos obstáculos, se transforma em nada. Ou seja, o sofrimento que a gente está passando é temporário. Porque nós vamos ter a vida eterna, nós vamos estar com Cristo, nós vamos estar na eternidade. E nessa eternidade não vamos mais ter sofrimento, a gente vai estar em paz. A gente vai ter combatido com combate. Então a gente realmente deve se apegar a isso. A gente deve saber que a gente tem em Cristo isso. E como que a gente pode não adorar Deus em meio ao sofrimento? É muito fácil ser devoto a Deus, ser fiel, quando a água está morna. Agora, quando está tendo uma tempestade, é molezinha, né? Nada, difícil. É difícil estar dando tudo ruim de adorar a Deus. Porque a gente só vê problema. Nossa frente, problema. Esquerda, problema. Direita, também problema. É difícil, mas a gente deve ser fiel a Deus. Que nem Davi foi fiel a Deus quando tudo está dando errado. Ou melhor, quando Richard foi fiel a Deus na prisão, 14 anos na prisão, sendo torturado, e 3 anos na solitária. Solitária é uma coisa que os detentos não ficam às vezes nem um ano, e ele ficou 3 anos. Então, como que a gente não pode adorar um Deus tão bom? Um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que não precisa dar satisfação para a gente, porque Ele é nosso Criador, Ele é grande, Ele nem precisa da gente, e Ele nos dá a oportunidade de fazer parte da sua obra, e mesmo sem precisar da gente, Ele nos ama.
E Ele teve misericórdia de nós, de modo que enviou seu Filho como mãe para a gente. Então, como a gente pode não adorar esse Deus magnífico a quem a gente serve? Com isso, para vocês refletirem no deserto de vocês, tem muitas vezes que a gente está passando por uma situação, ou alguma situação específica, que tem seus gatilhos. Não necessariamente é uma luta só agora, mas você sabe que em um momento ou outro volta, e isso te incomoda, isso te aflige. O que é que te aflige? O que é que tem te incomodado ou incomoda? Como você tem lidado com isso? Como você tem reagido? Você de fato se baseia no seu próprio entendimento? Ou você tem de fato ido para Deus, para Ele te ajudar, para Ele te guiar? E por último, nós temos o que te sustenta em meio ao deserto. Se de fato Deus tem te sustentado, se Cristo tem, ou você tem feito isso por conta própria e você busca outros meios para te sustentarem em outras fontes de água. Oremos. Deus, obrigado, Pai, por mais um dia, por sua misericórdia se renovar em cada manhã conosco. Obrigado pelo seu amor, Paizinho. De fato, ter enviado Cristo para morrer por nós e por de fato, Pai, nossa alma, a sede que nós temos, ser de fato saciada em Ti, Pai. Obrigado. Que nos ajude, por favor, em meio às dificuldades, em meio às provações, em meio ao deserto, a de fato louvarmos a Ti, engrandecermos a Ti e ao Teu santo nome, por favor. Nos ajude, Pai. Eu oro. Em nome de Jesus. Amém.